bom dia. Aqui quem fala é o investigador mirim de hoje, Pedro Gabriel Claudinho de Queiroz, da Escola Municipal. E Delfonso Mascarenhas da Silva. Hoje eu vim te entrevistar aqui, né? Seu nome é Daniel Paulo do Nascimento, né? Exato. Nascido em dia 15/9/54, na cidade de Santa Helena de Goiás. Chegou aqui em Tiltaba aos 4 anos de idade. Filho de uma grande família de 11 irmãos. Casado com Davani Isabel Oliveira. Onde, a partir dessa união, tiveram uma única filha, Daniela. Possui 66 anos de idade e 50 anos de profissão. Trabalha na Rádio Cancela AM como locutor há 46 anos. Esse sempre foi a profissão dos seus sonhos? Ô Pedro, falar que foi a profissão dos meus sonhos, eu estaria mentindo. Porque, na verdade, antes dos 15 anos, até chegar aos 15 anos, eu como garoto ali da sua idade, um pouquinho mais, eu trabalhei em vários segmentos, em vários setores da cidade. Então, naquela época a gente tinha que trabalhar, o menor de idade era proibido, não era proibido trabalhar naquela época. Mas de um tempo para cá, passou a ser proibido. Então, eu com 10, 11, 12, 13, 14 anos, eu trabalhei aqui pelas ruas da cidade, trabalhando em casas, às vezes algum comércio, fazendo entregas em mercearias. Somente aos 15 anos é que surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Rádio Platina. Mas antes de virar locutor, na Rádio Platina eu trabalhei no serviço de limpeza, depois na área de cobrança. Depois, com 15 anos, eu fui para a mesa de som. Uns chamam de sonoplastia, outros chamam de operador de som. Da mesa de som, de operador de som, um dia faltou um locutor do horário, e o seu Alcides Junqueira, que era dono da rádio, eu estava na mesa de som. Ele tinha um intercomunicador do escritório dele lá para o estúdio. Ele me perguntou se eu daria conta de fazer o programa, mesmo porque o apresentador titular não havia comparecido. Eu falei, olha, o senhor trazendo um sonoplasta, eu vou lá para a locução, a pessoa senta aqui no meu lugar. E tinha uma operadora de som, vizinha da rádio, morava na 22 com a 15. Foi muito fácil ir lá, mandou buscar ela na casa dela. Ela veio para a mesa de som e eu fui para a locução. E assim começou a minha vida no rádio, na Rádio Platina, com 15 anos de idade. E ali ele ouvindo no escritório dele, ele aprovou, ele fez uma pequena observação. Tá muito bom, mas você pode falar mais devagar. Era aviso, era o chamado programa Ofertas Musicais. Um programa que marcou época no rádio de Itabana. Carnê social e ofertas musicais. Tinha um carnê social que naquela época, ele primeiro começava com os aniversariantes do dia, tocava uma música, depois começava ofertas musicais. Por volta de 15 para as 11 e até às 14 horas. O programa Ofertas Musicais. Ali o pessoal da fazenda oferecia música, tudo. Passava avisos, mais diferentes avisos para as fazendas, avisando que a esposa deu à luz. Então tudo quanto é aviso, tudo quanto é contato que era com a fazenda era através da Rádio Platina. E tinha uma audiência muito grande naquela hora. De cada 10 rádios ligados na zona rural, nas fazendas, 9 com certeza estavam sintonizados na Rádio Platina. E ali o pessoal ficava, porque a pessoa vinha para a cidade numa consulta médica, para qualquer eventualidade, e sempre usava a Rádio Platina como referência. Ó, eu vou chegar em Tiltaba, eu passo aviso pela Rádio Platina. E assim começou a minha vida de radialista, aos 15 anos de idade. Mas assim, até então, não falar que eu sonhei em ser radialista, mas entrei com 15 anos e estou até hoje. Portanto, 51 anos de profissão, viu, Pedro? Ok. É verdade que você tem outros irmãos que também exercem a mesma profissão? Exatamente. Eu sou membro de uma família de 5 radialistas. 11 irmãos, 5 radialistas. Começou com Raul Paulo, meu irmão. Em segundo veio eu, Daniel Paulo.
Em terceiro veio o Vanderlei Nascimento, está no rádio até hoje. Depois veio o Eduardo Roque de Paula, Dudu, que era um exímio redator. Além de redator, ele redigia todos os noticiários da emissora. De hora em hora tinha o repórter Cancela. Ele chegava da emissora, fazia redação dos noticiários de hora em hora, entendeu? E também fazia programas sertanejos, o Eduardo, por sinal muito bom. Era o conhecido Dudu, Eduardo Roque de Paula. Depois veio a Flor de Lis. A Flor de Lis veio também como redatora e apresentadora. Ela está até hoje aqui no rádio, aqui na Rádio Cancela. Ela redige os noticiários de hora em hora. O primeiro é às 8 horas, depois vem às 9, vem às 10, vem 13, 14, 15, 16, 17, 18. E ela apresenta, ela redige, ela seleciona as notícias e ela que apresenta de hora em hora o repórter Cancela. Sim. O que motivou os outros irmãos a fazer também a mesma escolha? Eu acredito que a motivação, porque a motivação foi em função do Raul Paulo e Daniel Paulo. Depois eles vendo lá, o Raul Paulo começou primeiro, depois veio o Daniel em segundo no rádio, e veio. Então, acredito que o Eduardo, o Vanderlei, o Eduardo e a Flor de Lis, foi em função, né? De repente aparecia uma chance, a gente fala, tem uma vaga na Rádio Cancela, ou tem uma vaga na Rádio Platina. Então, Pedro, eu acredito que esses outros três vieram já com influência realmente do Raul Paulo e do Daniel Paulo. Sim. Conte-nos um fato interessante que aconteceu com você em serviço. Interessante. Fatos interessantes. Lógico que acontece, a gente faz programa ao vivo, entrevista tanta gente, tantos segmentos do comércio, é na área médica. Então, tem muitos fatos interessantes, porque ao longo de, você imagina, ao longo de 50 anos de rádio, 46 só de locutor. Só aqui na Rádio Cancela, eu estou aqui desde 1975. Cheguei aqui em janeiro de 1975. Então você imagina, a gente faz um programa ao vivo, de repente você erra, você está entrevistando o João, você chama ele de José, de repente você está entrevistando uma mulher lá, o nome dela é Bruna, você fala Sebastiana, e tantos casos. Então, um dia eu estava entrevistando uma farmacêutica, e ela ia na rádio toda semana, ela tinha um espaço dela. Assim que eu fui abrir a entrevista com ela, eu pensei assim, agora eu vou fazer um negócio assim, para empolgar realmente. Era a introdução da entrevista. Eu disse, agora, os nossos estúdios vão se transformar num verdadeiro consultório médico. Aí parece que o mundo desabou em cima dela, assim, que ela... Nossa, meu Deus, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô achando que eu estava agradando. E, na verdade, ela me chamou, foi minha atenção. Não, você não pode falar que isso aqui é um consultório médico. Então eu falei, não, tá certo, vamos tocar em frente isso aqui. E outro dia foi entrevistando o Moacir Franco, primeira candidatura dele a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele estava no Hotel Bernal e eu estava no estúdio da Rádio Cancela, foi pelo telefone. Aí eu perguntei para o Moacir, você é candidato a deputado? Ele secamente disse, sou. Pelo qual partido? PTB. Aí veio a terceira pergunta. Na terceira pergunta ele falou assim, você quer que eles me caçam antes de eu ganhar para deputado federal? Por que ele disse isso? Porque naquele momento ele só podia falar em política no horário político. Ele podia dar entrevista em rádio falando sobre a vida dele artística, ele como cantor. Mas, então, por uma falta de um desconhecimento meu, eu entrei nessas perguntas para o Moacir Franco. E aí ele não quis mais responder, falou, não, vamos falar sobre a coisa. Aí ele começou a falar sobre... Ele tinha ter parado um tempo e começou a falar sobre a música Seu Amor Ainda é Tudo. Já foi gravada pelo Moacir Franco. Um compacto simples, não tinha ainda CD naquela época ainda. Depois João Mineiro Marciano gravou Seu Amor Ainda é Tudo. Então são muitos fatos. Falar que o locutor nunca passou por uma saia justa, né? Cometeu... Nossa, mas você ficou numa situação ali terrível, hein? Então, qualquer radialista, acontece isso, porque a gente faz um programa, você imagina, faz um programa de 3 horas de duração, 4, sem uma pauta. Você tem que sair tudo da sua cabeça, Pedro. Você imagina.
Então acontece isso aí. Então, se for para enumerar aqui, são fatos interessantes, né, que o pessoal às vezes cobra da gente. Não, Daniel, é aquele dia, hein? Você entrevistando que era farmacêutica lá, você cometeu aquilo lá, hein? E aí você não tem uma pauta, vai entrevistar um médico. Eu faço aqui, hoje na rádio, eu faço entrevista aqui, entro no estúdio da rádio, 2, 3 médicos por semana. Na área cardiológica, na área da ortopedia, na psiquiatria. Imagina, e eu não tenho pauta, como é que faz uma entrevista de 1 hora de duração? E a gente às vezes acaba cometendo alguma gafe, né, durante a entrevista. E isso aí acaba ficando por aí no meio dos ouvintes, né? Eles acabam que nunca vão esquecer essas gafes da gente. E eles existem, vão continuar existindo. Ok. Quais são as expectativas para o futuro da nossa querida Itiutaba? Ô Pedro, eu sempre falo o seguinte: Itiutaba de 10 anos para cá, vamos falar 10 anos, 15 anos para cá, tem passado por momentos maravilhosos. Eu posso falar porque eu cheguei aqui em 1958, eu com a minha família, nós chegamos aqui, vindos de Santa Helena, do estado de Goiás, em 1958. Então eu acompanhei bem esse nosso Itiutaba. E a gente está vendo que uns 15 anos para cá, Itiutaba está ganhando muitos investimentos na iniciativa privada, na área particular. Também tem na área municipal, sem dúvida alguma. Então, tem o trabalho. Eu sempre falo, Pedro, quando uma prefeitura vai bem, a cidade vai bem. Então, em Itiutaba, Pedro, você vê, não tinha um shopping, já temos um shopping. Não é aquele shopping com aquela grandiosidade de 150, 200 lojas, mas para início está passando de bom. Se você vê os investimentos em Itiutaba, Pedro, é a 25ª economia de Minas Gerais. Minas tem 853 municípios. Você veja bem, Itiutaba, 853 municípios. Itiutaba, 24ª, 25ª economia do estado de Minas Gerais. Olha, e o que está acontecendo, quando você vê chegando essas grandes redes, você vê chegando no Bahamas, você vê chegando no Mar de Minas, vê chegando no ABC, vê chegando essas lojas de lanche, vai inaugurar uma aqui em breve, na 28, essas lojas de franquia em nível nacional. Você vê que essas clínicas dentárias, quantos que estão se aportando? Itiutaba deve ter umas 10 clínicas dentárias, investimento de milhões. Então Itiutaba não tem jeito, não para mais. Itiutaba, em termos de crescimento, desenvolvimento, o que você anda na cidade hoje, para ele ver obras novas, barracões. Fica ali, o camarada constrói, logo lá tem um segmento do comércio ali. Então, Pedro, Itiutaba não tem jeito, mas virou a capital do Pontal. Virou a metrópole do Pontal Mineiro. Então, não adianta, Pedro. Então, a perspectivas, eu sou muito. Não é porque eu moro aqui desde 1958, não. Você é garoto, mas você pensa bem no que eu estou te dizendo aqui. O que é acreditar numa cidade? Os empreendedores, os empresários chegando aqui em Itiutaba. Você anda e pergunta, quando você vê um barracão, o que vai ser aqui? O que vai ser ali? Você chega e pergunta. Para você ver, isso aqui vai ser uma loja nova de não sei o quê, de um segmento tal. Então a quantidade, olha, em termos de investimento, Pedro, são pouquíssimas cidades que estão tendo investimento. Você vê, a área imobiliária é uma coisa louca. Se brincar, nem Uberlândia, não tem uma cidade do porte de Itiutaba com tantos investimentos imobiliários. Isso gera milhões e milhões de reais e gera também milhares e milhares de empregos. Então, Itiutaba completa agora 16 de setembro, 120 anos, mas com perspectiva, Pedro, das melhores. Eu espero que quando você lá tiver nos seus 15, 18, 20 anos, de repente você vai ter muito mais facilidade. Lá você já vai estar formado, talvez já de um curso superior. Então, veja bem, Pedro, talvez você vai ter muito mais facilidade em achar uma colocação no mercado de trabalho do que hoje. Porque agora sim, o país hoje atravessa por uma pequena crise na economia, em termos de desemprego, mas isso é coisa passageira. Breve passa e tudo volta à normalidade.
Mas com Ituiutaba, eu sou um cara que sou muito otimista. Com Ituiutaba, viu, Pedro? Acredito que nos próximos anos teremos aqui muitos e muitos investimentos. Estamos aí com a administração nova. Pela primeira vez, Ituiutaba elegeu uma prefeita, a Leandra. Ituiutaba depositou uma confiança muito grande na Leandra. Eu tenho certeza absoluta que ela não vai decepcionar nós, ituiutabanos, aquelas pessoas que votaram nela e a população de Ituiutaba, que hoje chega na casa dos 115 mil habitantes. Então, Pedro, olha, sou muito otimista com Ituiutaba. Mande uma mensagem para o povo de Ituiutaba nessa comemoração do aniversário de 120 anos. A mensagem poderia ser essa penúltima pergunta, que eu poderia passar para a população de Ituiutaba. Gente, a gente encontra talvez uma meia dúzia de pessoas que tentam denegrir. Pessoas que, em toda a comunidade existe aquelas pessoas que só quer lenhar, só quer falar mal. Mas olha, gente, nós ituiutabanos, vamos olhar, vamos andar por Ituiutaba, vamos ver os investimentos que estão acontecendo aqui na nossa terra, entendeu? Vamos difundir, vamos divulgar para o Brasil, para os nossos amigos que moram no exterior, que moram em outra cidade do Brasil. Vamos divulgar isso, mostrar com maior orgulho. Olha, Ituiutaba está acontecendo isso aqui. Na nossa terra tem isso, na sua terra, na sua cidade não tem isso. Na minha terra tem essa empresa, tem essa indústria, na sua não tem. Então, Pedro, o que eu posso falar para a população de Ituiutaba, que dias melhores virão, já estamos vivendo um grande momento aqui em Ituiutaba. Então vamos encher o peito e vamos parabenizar Ituiutaba por 120 anos. Você vê uma cidade nova, 120 anos, você vê no instantinho pessoas chegam nos 100, 120 anos. Então, vamos acreditar realmente nessa terra, que sem dúvida alguma é o nosso porto seguro do Brasil, de Minas Gerais. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Eu é que agradeço. Fiquei lisonjeado pelo convite. Quando a Betânia me ligou, convidando, me perguntando se poderia conceder essa entrevista para o Pedro, foi com o maior prazer, entendeu? Então eu que fico lisonjeado. Não é porque eu já sou um sessentão, eu tenho 51 anos de rádio, ô Pedro, tem 50 anos de rádio, não é por isso aí que a gente vai pensar assim, mas eu fico lisonjeado, eu às vezes fico, até, timidez, eu tenho meu lado tímido, mas assim, eu fiquei muito, saber que eu fui escolhido, para mim é uma realização pessoal, saber que um garoto da sua idade, estaria aqui me entrevistando, como uma belíssima entrevista, perguntas muito bem colocadas, entendeu como é que é? Então, Pedro, eu que agradeço, você não tem que agradecer não, e quantas vezes o Daniel Paulo for chamado, for convidado para poder conceder entrevista, seja para você, para outro amiguinho seu, para outra escola, e o Betânia. Então, Daniel Paulo está sempre à disposição. Muito obrigado a vocês, tá?